Na vida, tudo aquilo que não se relaciona com Deus, tudo aquilo que Deus não está se manifestando, conforme o tempo passa, isso apenas envelhece. Porque envelhecer é regra, amém? Você pode fazer os seus botox, pode passar os seus cremes especiais, você está envelhecendo, amém? Semana minha esposa, ela fez aniversário, e eu falei para ela assim, menos um ano de vida. Porque muitas vezes nós falamos assim, mais um ano, só que a gente se esquece que é menos tempo que nós temos. Então nós estamos envelhecendo. É por isso que nós temos que aprender verdadeiramente a usar o nosso tempo com propósito. Amém, queridos? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, na vida, tudo aquilo que não tem relacionamento com Deus, conforme o tempo passa, isso apenas vai envelhecer. Mas aquilo que está se relacionando com Deus, onde Deus está se manifestando, conforme o tempo passa, não apenas envelhece, mas também amadurece. Quem está pegando isso aqui? Aquilo que está conectado a Deus, que Deus está tocando, que Deus está manifestando a presença dEle, não vai apenas envelhecer, vai também amadurecer. Agora o problema é que quando a gente insiste em coisas na vida que apenas está envelhecendo, porque não está tendo um relacionamento com Deus, infelizmente você vai ver isso apodrecer. Quando você teima naquilo que não tem Deus, não tem a manifestação de Deus, infelizmente você ficar insistindo nisso, você vai ver isso apodrecer. Mas quando você persevera naquilo que Deus está se manifestando, aquilo que aos poucos está amadurecendo, você vai desfrutar do melhor disso. É algo para você hoje começar a ter uma reflexão. Se você tem insistido em coisas que não tem Deus, você vai ver isso apodrecer. Mas se você tem perseverado naquilo que aos poucos está amadurecendo, aos poucos você está vendo o agir de Deus, aos poucos você está vendo a manifestação da presença de Deus, você verá isso na melhor versão e você vai desfrutar de coisas lindas que Deus tem preparado para você. Quantos querem amadurecer aqui? O Senhor Jesus, Ele nos fala no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26, o que acontece quando vem um amadurecimento de Deus. Presta bem atenção. Disse também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança semente à terra, quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia. A semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. Olha que lindo isso. Sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O Senhor Jesus começa a falar acerca das coisas do reino de Deus e o que nós podemos comparar ao reino de Deus. E ele fala que é comparável a um homem que lança a semente à terra. Agora é interessante que ele diz o seguinte: quando isso amadurece, o homem passa a foice. Só que a gente precisa entender que esse homem aqui não é qualquer homem. O Jesus está falando aqui do Filho do Homem. Ele está falando dele, que quando algo está maduro, ele traz a colheita. Tem uns 5 que já estão entendendo, mas vamos, eu vou tentar melhorar a pregação aqui. Quem traz a colheita para você não é um homem, é o Senhor. Quem faz as coisas acontecer na sua vida não são pessoas, é o Senhor. João Batista diz que o homem tem debaixo do céu aquilo que Deus dá. O que você tem hoje é aquilo que Deus tem te dado. Mas eu digo para você
que existem muitas coisas que ainda não aconteceram na sua vida, e às vezes você passou a não orar mais por isso, você passou a acreditar que Deus não tem isso para a tua vida, mas a palavra de Deus está dizendo para nós aqui essa noite, existem coisas que não aconteceram, não é porque Deus não tem, é porque ainda não amadureceu, mas quando chegar o tempo de amadurecimento, Deus pessoalmente vai trazer a colheita para você. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte. Talvez você chegou aqui hoje assim, e você tem coisas que você deixou para o lado. Tem coisas que você não ora mais por isso. Tem coisas que você não acredita mais. Às vezes você diz, acho que eu me equivoquei. Eu acho que foi uma coisa somente minha. Não, querido. Quando vai chegando o tempo do amadurecimento, tudo que Deus tem para você, Ele faz acontecer. Só que a gente precisa entender que ser maduro é uma coisa, ser precoce é outra coisa. É aqui que muitas vezes a gente se perde. Porque precoce é aquele que quer viver as coisas antes do tempo. Maduro é aquele que só vive as coisas na hora certa. Quantas pessoas está tentando viver as coisas antes do tempo, quer viver de maneira precoce? E quando você vive algo de forma precoce, você vai se machucar. Muitas pessoas vivendo isso, se machucando, se ferindo na vida sentimental, porque está vivendo antes da hora, na vida ministerial, porque quer viver coisas antes da hora, na vida profissional, porque quer viver coisas antes da hora. Querido, o maduro ele não é assim. Quando ele vive com autoridade, porque ele respeitou todos os processos que Deus estabeleceu para ele. Mas já está acontecendo na vida daquela pessoa. Querido, aquela pessoa não é você. Você pode falar para o seu irmãozinho assim, aquela pessoa não é você. Mas já faz muito tempo. Querido, envelhecer é uma coisa, amadurecer é outra coisa. Tem gente de cabeça branca dando mais trabalho do que adolescente. E tem adolescente que está assumindo coisa de gente grande. Olha o silêncio da morte. É ou não é verdade? Tem pessoa de cabecinha branca que está dando trabalho de adolescente. Não olhe para o lado agora, por favor. E tem adolescentes que assumem coisas de gente grande. Não é o pai que fala para o filho, vamos para a igreja hoje. Não é o filho que fala para o pai, você tem que ir para a igreja. Fala para o teu irmãozinho, que vergonha, irmão. Mas quando você amadurece, à medida que a gente vai amadurecendo, pode ficar tranquilo. Você pode segurar essa palavra, erga as suas mãos. Pode ficar tranquilo, que à medida que você vai amadurecendo, o homem que a Bíblia fala que ele vem, ele passa a foice e ele traz a colheita para você. Seja na vida ministerial, financeira, conjugal, sentimental, ele vai trazer a tua colheita. Quantas coisas você achou que um dia você podia viver e hoje, com a cabeça que você tem, você percebe que não era a hora. Quem está pegando isso aqui? Se você amadurecer, você vai viver ainda esse ano muitas colheitas. Você tem fé para profetizar isso aqui hoje? Vamos profetizar juntos? Diga assim: eu vou amadurecer e vou viver grandes colheitas que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Se você crê assim, aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Eu quero trabalhar com você aqui essa noite de maneira muito simples. Como saber que nós estamos amadurecendo? Eu quero amadurecer cada vez mais. Você quer? Como saber? Primeira coisa, quando você está amadurecendo, você consegue expressar o que você não conseguia expressar. Pega essa primeira chave. Quando você está amadurecendo, você consegue expressar o que você não conseguia se expressar. Na verdade, se expressar é algo muito difícil. Sim ou não, gente? Agora, pode ser que você entrou aqui hoje e às vezes você é decepcionado, você está machucado com pessoas, porque você fala assim: eu acho que as pessoas não me compreendem. Essas pessoas aqui da minha casa não me compreendem. Querido, às vezes não é que as pessoas não estão te compreendendo, às vezes é que você não está se expressando da maneira certa. E quando você se expressa da maneira errada, além de aquela dor que você está sentindo permanecer em você, você vai ferir pessoas que você ama e pessoas que mais te amam.
Se expressar é algo que Deus precisa nos ajudar, é algo que Deus precisa construir em nós. Se expressar não é algo fácil, querido, é algo que o Senhor precisa trabalhar na nossa vida. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, às vezes nós estamos naquele período do louvor. Aquele período do louvor, ele não é para nós, ele é para o Senhor. Eu vou falar de novo. Aquele período do louvor não é para nós, é para Ele. E sabe, faz assim com as suas mãos, por favor, faz assim. Quando você faz isso, quando você faz assim, ó, você está declarando, você está expressando que você depende dEle. Ó, quando você faz assim com as suas mãos, faz assim. Você está declarando que Ele é exaltado, que Ele é grande, que Ele tem que ser engrandecido, que Ele está acima de tudo e de todos, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Querido, quando você fica assim, você está sendo indiferente. Pastor, mas esse é meu temperamento. Não é Deus que tem que respeitar o seu temperamento, é você que tem que respeitar Ele. E aquilo que nós expressamos com o nosso corpo mostra as nossas emoções. Aleluia, irmão. Até a psicologia já entendeu isso. Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia fala de uma mulher que Jesus ensinou ela a se expressar. Marcos 5:25, a palavra fala que essa mulher, ela sofreu de uma hemorragia. Durante 12 anos ela perdeu sangue. A Bíblia fala que ela sofreu muito por causa disso. Ela sofreu muito nas mãos dos médicos. A medicina, infelizmente, não pôde ajudar ela. A medicina daquele tempo, do tempo antigo, não pôde ajudar ela. E a Bíblia fala que durante 12 anos ela perdeu sangue. E ela perdia muito sangue. E a Bíblia fala que ela estava piorando. E ela usando todos os seus recursos financeiros para tentar de alguma forma receber a cura que ela precisava. E nada acontecia. Mas a palavra de Deus diz que ela fica sabendo que Jesus ia passar perto da onde ela estava. A boa notícia é que Jesus está passando aqui hoje novamente, porque Ele disse: aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus está passando aqui, igreja, novamente. Ele passa neste lugar. E a palavra fala que mesmo ela fraca, para pensar, ela perdeu 12 anos, ela perdendo sangue. Mesmo ela tão fraca, ela com aquela palavra no coração dela, ela diz: eu vou tocar nas vestes dele, e na hora que eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E mesmo tão fraca, ela vai atravessando aquela multidão, ela vai passando por aquela multidão. Gente, tinha muitas pessoas ali tocando em Jesus, muitas pessoas querendo um toque dele, mas essa mulher, ela não desiste. Mesmo com aquela multidão que comprimia, ela vai ao encontro dele, e ela toca nas vestes dele. E quando ela toca nas vestes dele, a palavra fala que a hemorragia parou na mesma hora. Ela foi curada, a hemorragia cessou. Só que quando ela recebe a cura, a Bíblia fala que ela começa a se retirar. Agora para pensar, foram 12 anos de rejeição, foram 12 anos de sofrimento, foram 12 anos de decepção. Ela está indo embora, ela mesmo curada, ela ainda tinha aqui tudo que aconteceu dentro dela, ela está indo embora. Mas Jesus começa assim: alguém me tocou, alguém me tocou. Os discípulos falam para ele: como assim? Tem tanta gente te tocando, como você está falando que alguém te tocou? Ele diz assim: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Ele percebeu o toque daquela mulher. E Jesus está falando para você aqui essa noite que Ele conhece o seu toque. E Ele começa: quem é? Quem é essa pessoa? Quem me tocou? E a Bíblia fala que Ele vai insistindo, e aquela mulher então se apresenta, e no meio da multidão ela se expressa. Ela conta toda a verdade. Jesus ensinou ela a se expressar. Sabe o que Jesus fala para ela? Mulher, vai em paz, a tua fé te salvou.
Sabe o que o Espírito Santo está falando para você aqui hoje? Ele quer ensinar você a se expressar. E quando você se expressar, toda essa dor que nunca saiu de dentro de você vai sair. E quando você se expressar na maneira que Deus vai te ensinar, você não vai mais machucar ninguém, você não vai mais ferir ninguém. E ao se expressar, você que feria pessoas, você vai curar pessoas. E Ele vai trazer um tempo de paz para a tua casa. Sabe, enquanto eu orava por essa palavra, Deus falava para mim: eu estou trazendo um tempo de paz para muitas casas nessa igreja. Coloca a mão na mão do seu irmão assim, mas por favor, não faça isso de forma automática. Faça com intencionalidade. Fala assim: olha, está chegando um tempo de paz lá na tua casa. Está chegando um tempo de paz lá na tua casa. Está chegando um tempo de paz para o seu casamento. Está chegando um tempo de paz para a sua família. Está chegando um tempo de paz lá para o seu trabalho. Está chegando um tempo de paz. Quando nós nos amadurecemos, a gente consegue se expressar. Quando nós estamos amadurecendo, nós conseguimos perdoar aquilo que a gente não conseguia perdoar. Quando a gente fala de perdão, é uma coisa muito delicada, sim ou não? Porque dor não se mede. É ou não é verdade, gente? Nunca diminua a dor de alguém, porque você não sabe o quanto aquilo representa para a pessoa. Talvez para você é nada, para a pessoa dói muito. Mas quando eu falo sobre perdão, porque às vezes você chegou aqui e você já perdoou tantas coisas, mas nós precisamos entender algo. Não é sobre perdoar muitas coisas, é sobre perdoar tudo. Olha aqui para mim. Jesus não perdoou muito dos seus pecados, Jesus perdoou todos os seus pecados. Já parou para pensar se Jesus olhasse para nós e dissesse assim: olha, esse pecado aqui eu vou perdoar, esse aqui não? A gente é condenação eterna. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Nós precisamos amadurecer e receber dessa graça de Deus e perdoar tudo que tem que ser perdoado. Algumas pessoas caem naquela infantilidade, aquele mito de achar o seguinte: que quando eu não perdoo alguém, aquela pessoa está presa, ela está nas minhas mãos. Não, querido, aquela pessoa está solta, ela está vivendo a vida dela. E você que não está perdoando, você está preso. Quem não perdoa, corre e não acontece nada. E como que eu sei que eu não perdoei algo? Porque quando a gente fala de perdão, você às vezes imagina só coisas lá bem do passado, né? Mas talvez coisas que aconteceram hoje. Que você está aí assim, ó, estou esperando uma oportunidade para me vingar. Sabe, quando a gente não perdoa, a gente aproveita todas as oportunidades para falar daquilo. É ou não é verdade? Sim ou não, gente? Vocês estão comigo aqui? Aproveita todas as oportunidades para ficar falando daquilo. Porque fulano fez isso, porque aquele dia, porque falou, porque olha o que fizeram comigo, porque e tal. E aí você não percebe, você está sendo enganado. A sua vida travou, a sua vida não vai para frente. Como que eu sei que eu perdoei então? Nosso exemplo, o nosso maior exemplo é Jesus. Você pode dar um amém? Jesus, Lucas 23, versículo 34. Jesus no momento da crucificação, olha só. No momento que ele estava sendo ferido, no momento que ele estava sendo machucado, que ele estava ali sangrando pelos nossos pecados, que eles estavam ali cravando os pregos, Jesus ora e ele fala ao Pai: Pai, eu quero que você entenda que não era o que tinha acontecido, é algo que estava acontecendo. Ele fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu não estou
falando de coisa que já tinha acontecido, estou falando de coisa que estava acontecendo. A maior prova que você perdoou alguém é que você constantemente ora por essa pessoa. E olha aqui para mim, não é aquelas orações assim, que essa pessoa mude, que essa pessoa encontre o caminho dela. Deus, coloca essa pessoa no lugar dela. Quem está pegando isso aqui? Na verdade, Deus nem vai responder essa oração, né? É quando você ora assim: Senhor, perdoa essa pessoa, ela não sabe o que ela fez. Abençoa ela, ilumina o caminho dela, e que ela viva o melhor que o Senhor tem para a vida dela. Quando você vence o mal com o mal, aliás, quando você paga o mal com o mal, você pode até vencer a pessoa, mas quando você paga o mal com o bem, você vence o mal. Forte isso, né? Sabe, é bem provável que muitos aqui um dia precisou perdoar alguém. Quantos aqui já precisou perdoar alguém? Deixa eu ver. Você sabia também que alguém um dia precisou te perdoar, né? Precisou me perdoar. Sim ou não? Eu me lembro, e quero contar essa história que é muito pertinente para esse momento da mensagem, só para, quem sabe, te ajudar de alguma forma. Eu me lembro da minha infância, eu tive uma infância bem sofrida, porque meu pai, para alimentar o vício dele do álcool, ele gastou o dinheiro de forma tudo errada. E isso, a gente teve muitas privações na nossa infância, a gente teve uma infância muito simples. E eu me lembro que a minha mãe, ela trabalhava de manicure, e um dia ela estava fazendo a unha de uma mulher que trabalhava no colégio que eu estudava. E essa mulher, ela trabalhava na cantina da escola. Você é do tempo que tinha cantina e tinha o lugar da merenda? Quem é dessa época aí? Deixa eu ver. Tem uns que só faz assim, né? Irmãos, o meu sonho era comer na cantina da escola, comprar um refrigerante, comer um salgado. Eu via meus amiguinhos lá, e a minha mãe falou para ela assim: olha, qualquer dia, né, dá um salgado pro meu filho e tal. E elas ali conversando: lógico que eu vou fazer, imagina, você é tão boa comigo. E a minha mãe falou: pode ir amanhã lá, que não vou falar o nome, que ela vai te dar um salgado. Irmãos, eu fui naquele dia, eu fui tão feliz para a escola. Falei: vai chegar na hora do intervalo, eu vou lá para a fila da cantina. E eu estava todo feliz, falando: hoje eu não vou na merenda, comer aqueles pudim que balança, sabe? Eu falei: hoje eu vou. E eu estava lá, e quando eu cheguei na frente dela, os meus amigos até olhando para mim assim, né? Nossa, ele está aqui hoje. E quando eu cheguei na frente dela, eu falei para ela assim: me dá um salgado, um refrigerante. Ela falou: cadê a ficha? Eu falei: não, minha mãe falou que você dá. Imagina que eu vou fazer isso para você? Não tem como. De onde você tirou isso da cabeça? Gente, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Eu olhei para o lado assim, meus amigos assim, uns sorrindo. Eu falei: Deus, que vergonha. Ela falou: mas leva essas balinhas aqui. Irmão, eu saí dali. Por incrível, eu não saí com raiva dela, mas eu fiquei um bom tempo da minha vida acreditando que eu não poderia viver coisas maiores. Mas um dia Jesus me libertou, e eu perdoei dela. E eu pude entender que de fato ela não sabia o que ela estava fazendo, mas Deus sabia o que Ele ia fazer com tudo aquilo, que Ele ia me fazer alguém que dependa dEle todos os dias, e que vai viver como já estou vivendo, o infinitamente mais do Senhor. Ei, levante as suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu declarar isso para você. Eu não sei o que fizeram contra você, eu não sei as ofensas, as humilhações, mas eu digo para você: essas pessoas não sabiam o que estavam fazendo, mas Deus já sabia tudo o que Ele iria fazer com essas ofensas. Levar você a ser alguém dependente dEle e viver o infinitamente mais que Ele tem para a tua vida. Porque a palavra fala lá em Efésios 3, versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
Talvez eu estou pregando para você que hoje você vai começar a orar assim: perdoa, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo, mas Deus já sabe o que Ele vai fazer na minha vida. E querido, a falta de perdão te lança para o passado, liberação de perdão te lança para um futuro. Quantos querem uma nova fase? A chave principal para uma nova fase: perdão. Aleluia. Mas isso vem por um processo de amadurecimento. Outra coisa que acontece quando nós estamos amadurecendo: nós passamos a enxergar em nós aquilo que a gente não enxergava. Quem pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Nós somos cheios de ponto cego. Eu estava vendo o Gabriel falando agora do que ele passou. E uma coisa para explicar muito do ponto cego é o carro mesmo. Porque o carro, ele é cheio de ponto cego. Então, quando você vê aqueles acidentes acontecendo em cruzamento, aonde tem ali, né, uma colisão entre um carro e uma moto, uma pessoa, um carro com carro, e a pessoa às vezes desce do carro e fala assim: eu não sei como isso aconteceu, e ela não sabe mesmo, porque aquele veículo passou, pegou um ponto cego, ela não enxergou, e ela sai mesmo assim: da onde apareceu essa moto? Sabe, tipo assim, as irmãs que lá no estacionamento falam: não sei de onde surgiu esse pilar. Nem é machista isso, né, gente? Quem colocou esse raio desse pilar aqui? Acontece com os homens também. Menos comigo, eu tô brincando. Acontece assim, já aconteceu. Um dia quase que eu matei minha sogra, gente. Calma, não foi. Ela estava entrando no carro assim, eu não percebi, eu já ia saindo. A pessoa: Lude! Quase que ela morreu. Nós somos cheios de ponto cego. E aí tem muitas coisas que acontecem na nossa vida. A gente fala: por que isso aconteceu comigo? São atitudes, palavras, reações que nós temos, que às vezes a gente não enxerga. As pessoas que estão perto de nós estão enxergando, porque elas enxergam o nosso ponto cego. Mas tem um que pode nos mostrar todos os nossos pontos cegos: o Senhor. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que nada está oculto aos olhos do Senhor, que todas as criaturas estão descobertas aos olhos dele. Sabe aquele negócio que a pessoa faz de errado e fala assim: ninguém viu? Deus manda te dizer que essa noite Ele viu. Deus viu. E é melhor você cair sobre a rocha do que a rocha cair sobre você. Olha para o teu vizinho e fala para ele assim: Deus viu. Quem está pegando isso aqui? E quando a gente passa a ter relacionamento com Deus, Ele vai nos mostrando os nossos pontos cegos. E sabe o que acontece? A gente consegue enxergar o nosso pior. E quando você enxerga o seu pior, você se torna uma pessoa melhor. A palavra fala de um homem que entendeu isso. Na verdade, um jovem que entendeu isso. Lucas capítulo 15 fala da parábola de um pai que tinha 2 filhos. Com certeza você já deve ter ouvido essa parábola. O filho mais novo, um certo momento, ele vai diante do pai pedir parte da sua herança. Que coisa horrível. O pai estava vivo. Como assim pedir parte da herança com o pai vivo? Que falta de consideração, que falta de respeito. Ele não estava enxergando, era um ponto cego dele, que ele estava amando mais as coisas do que as pessoas. E o pai pega e dá para ele a parte da herança dele. E a palavra fala que um certo tempo ele pega e vai embora. Olha como que ele estava mais com o coração nas coisas do que nas pessoas. Olha que terrível, que coisa horrível. E a Bíblia fala que então ele sai da casa do pai e ele vai para um lugar muito distante. Mas ele era imaturo. E sabe o que acontece? Ele começa a gastar tudo de maneira errada. Ele gasta tudo de forma errada. Sabe por quê? Porque ele não tinha maturidade para aquilo. Você sabe muito bem, as pesquisas mostram, 70% das pessoas que ganham na loteria passa 3, 4 meses e perde tudo. Sabe por quê? Porque não foi construída uma maturidade para ter aquilo. Talvez você pense assim: se eu tivesse isso, talvez você perderia em dias.
começa a gastar tudo de forma errada, de maneira errada, até chega um momento que ele perde tudo, e agora ele vai ter que trabalhar cuidando de porcos. E a Bíblia fala que ele queria comer a comida dos porcos, ao ponto que ele chegou, e nem isso dava para ele. Lucas 15 fala essa parábola, nem isso dava para ele. Então pela primeira vez, ele enxerga o ponto cego dele, ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Até os trabalhadores dele vivem melhor do que eu estou vivendo. E eu vou voltar lá e vou pedir perdão para ele, mas eu vou dizer que eu não sou nem digno de ser chamado filho dele. Uau! Pela primeira vez, ele enxergou o ponto cego. Pela primeira vez, ele enxergou o pior dele, que ele não era nem digno de ser chamado filho. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não sabe. Eu e você não éramos dignos de ser chamados filhos de Deus. A Bíblia fala em Romanos 3 que nós pecamos. Todos nós pecamos, todos nós estamos distantes do Senhor. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para ter que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pelo sacrifício de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição dele, por meio de Jesus, então nós podemos ser filhos de Deus. Nós podemos ser dignos de ser chamados filho de Deus. Não caia nessa balela que todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Todos são criação de Deus. Mas quando você verdadeiramente confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que redimiu seus pecados na cruz, então você passa a ser digno de ser chamado filho de Deus. E a palavra fala que então, quando ele enxerga o seu ponto cego, a Bíblia fala que ele vai para a casa do pai. E para surpresa dele, quando ele está chegando na casa do pai, o pai vem correndo ao encontro dele. O pai vem correndo ao encontro dele. O pai abraça ele. O pai coloca novas sandálias nos pés dele. O pai coloca novas vestes nele. O pai coloca um novo anel nele. O pai dá um banquete para ele. Sabe por quê? Quando você enxerga o seu pior, então você está pronto para viver o melhor de Deus. Levante as suas mãos, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Nunca mais se esqueça do que eu vou falar agora. Quando você enxerga o seu pior, você vai perceber que você é muito pior do que você imaginava, mas que Deus te ama muito mais do que você imaginou um dia. E porque Ele te ama, mesmo com as suas limitações, Ele tem um banquete preparado para você. Feche os seus olhos. Talvez você chegou aqui hoje assim: pastor, você não sabe o que andam falando de mim. Tem uma coisa que vai te ajudar aqui hoje. Você é muito pior do que falaram, mas Deus te ama muito mais do que você imaginava. E por essa graça, por esse amor, mesmo com suas falhas, mesmo com as suas imperfeições, Ele está disposto a fazer uma festa para você, a trocar as suas vestes, colocar um novo anel no seu dedo, novas sandálias nos seus pés. Ele está disposto a preparar um banquete para você. Você pode erguer as suas mãos a Ele o mais alto que você